Então, depois da lição anterior, comprei um livro sobre a história da fotografia e notei que ainda não é claro a quem deve ser atribuída a invenção da fotografia. Bem, na verdade, sobre a atribuição da invenção, existem ainda muitas teorias contraditórias e acho que, inclusive para além das atribuições normais que encontramos nos livros da história da fotografia, há alguns teóricos que sustentam que bem antes do século XIX, século em que se tem certas provas e imagens que começaram a aparecer com as dimensões da fotografia, algumas pessoas tinham conhecimento dos procedimentos para criar imagens fotográficas ou mesmo suficientemente semelhantes. Por exemplo, pintores como Torrentos, que foram condenados porque faziam quadros com uma perfeição tal que eram considerados de natureza demoníaca. Atualmente, não existem provas de que fossem fotografias ou pinturas. No entanto, provavelmente alguém terá chegado a obter imagens de qualidade fotográfica. Mas é muito interessante. Gostaria de ouvir a tua versão desta história da fotografia. Bem, agora vamos falar sobre isso, embora não seja propriamente a minha versão, mas a reconhecida pelos Está historiadores. bem, Mas visto que compraste o livro, poderás também começar a lê-lo. falo-ei. Porém, quero ouvir-te à mesma, hein? Então, antes de mais, temos de abordar a ótica, ou seja, aquela parte da física que se ocupa dos comportamentos da luz e de como esta intervém nos processos de formação das imagens. Considera que até que Galileu tivesse feito os seus estudos no telescópio, ou seja, num instrumento que lhe permitia ver os objetos muito distantes aumentando-os, também na câmara escura não tinham sido introduzidas as lentes. Até àquele momento continuava a utilizar-se o sistema do furo estenopeico. Ah, sim, recordo. Sim, falámos disso na lição anterior. O furo estenopeico, precisamente que, se te recordas, criava imagens pouco brilhantes e que, portanto, não eram adequadas para a criação de imagens fotográficas, dada a luminosidade Sim. escassa. Depois, graças à introdução de uma lente biconvexa, obteve-se, digamos, a objetiva fotográfica, que ainda hoje utilizamos para formar as imagens, graças ao princípio de refração, ou seja, a capacidade de uma lente em desviar o percurso dos raios luminosos. Com uma objetiva pode fazer-se convergir a luz que entra na máquina, novamente em pontos fotográficos. De outra forma, obteremos círculos de desfocagem, os chamados círculos de confusão numa imagem. Importas-te de me explicar melhor isso? Sim, aprofundaremos os conceitos deste tipo mais adiante, quando falarmos das objetivas e do seu comportamento na formação da imagem. Por agora, basta de saber que a lente, introduzida numa câmara escura, permite melhorar os defeitos que a imagem estenopeica possui. Depois iremos aprofundar isso nas próximas lições. Chegamos, porém, ao cerne da questão, quer dizer, depois de se ter descoberto como formar a imagem, o verdadeiro problema foi o de registá-la. E é aqui que existem alguns conflitos sobre a real concretização da primeira fotografia. Pois, foi precisamente isso que eu li. Realmente leste que existem três personagens, sobretudo, que reivindicam a paternidade da invenção fotográfica. É verdade. E são Niepce, Daguerre e Talbot. Dizem que Niepce é o primeiro que, a partir dos anos 20, começou a experimentar técnicas para obter imagens da luz solar. Na realidade, estavam bem longe das fotografias a que estamos habituados hoje, porque tudo isso surgiu de uma chapa metálica sobre a qual ele espalhava betume da judeia que, uma vez exposto ao sol, tendia a endurecer nas partes afetadas pela luz. Em seguida, raspava até que as partes ficassem macias e obtinha assim uma imagem, digamos, semelhante à fotografia. O problema era que o tempo para sensibilizar este material era muito extenso. Ocorreram exposições que chegaram a demorar 8, 9 horas. A sua primeira fotografia é célebre, feita precisamente no quintal da sua casa, onde se vê que as sombras dos edifícios realizam a curva completa, já que a exposição durou todo o dia e estas foram-se movimentando ao longo do quintal da casa. Certamente já a viste. Sim, sim, de facto. Em todos os manuais é apresentada esta imagem. Realizou as suas primeiras experiências que levaram a esta imagem em 1826 e entrou em contacto com um parisiense, Louis-Jacques Monde Daguerre, com quem assinou um acordo para prosseguir com esses estudos e orientá-los mais no sentido fotográfico. Alguns anos mais tarde, Niepce morreu e, dizem, o seu filho continuou com o acordo e assim a invenção foi realizada por Daguerre juntamente com o filho de Niepce. Tanto assim que, após alguns anos, visto que o filho era pouco colaborador, Daguerre reclama o direito de nomear esta nova invenção como daguerreótipos, porque a sua contribuição foi predominante na continuação dos estudos. Em relação ao método utilizado por Niepce, houve uma evolução porque Daguerre, ao contrário dele, utilizava chapas de prata que eram sensibilizadas,
expondo-as aos vapores de iodo. Assim, formava-se na superfície um composto, o iodete de prata, que ainda hoje é utilizado como sal para a obtenção de fotografias. E uma vez exposto à luz, este iodete transformava-se, tornando-se prata metálica preta. Eram, no entanto, imagens que, tendo em conta o suporte, a chapa de metal, não permitiam ser reproduzidas. Não eram como os negativos a que estamos habituados hoje. Eram peças únicas e, nomeadamente, para ver as imagens, precisava-se de colocá-las sobre a luz com uma certa angulação para se ter um efeito de autopositivo. O procedimento fotográfico que mais se aproxima ao que usamos atualmente é atribuído ao inglês Talbot, que, em 1839, quando Daguerre patenteou a sua invenção aos académicos de Paris, fazendo o seu registro, teve conhecimento da notícia, resolvendo trazer à luz as suas experiências feitas anos antes, mas que até aquele momento não tinha publicitado. Ao contrário de Daguerre, ele não utilizava chapas de metal, mas folhas de papel, que eram sensibilizadas com uma emulsão de sais de prata, muito semelhante ao que utilizamos hoje em dia, e que produziam imagens diretamente em negativo, um negativo em papel chamado calótipo, que permitia reproduzir várias cópias da mesma imagem, porque depois este negativo, posto em contacto com outras folhas sensibilizadas, fazendo passar a luz pela transparência, dava origem a uma série de positivos. Digamos que, graças a Talbot, teve início a reprodutibilidade da fotografia. Não eram mais peças únicas, mas imagens que podiam ser utilizadas principalmente na publicação ou ainda para delas produzir várias cópias. Mas uma pergunta. Niepce morreu antes de concluir o seu trabalho. Na tua opinião, quanto de todo este processo lhe pode ser atribuído? Bem, talvez sem as suas primeiras experiências não se tivesse chegado à fotografia, embora na realidade o procedimento de Daguerre fosse muito diferente, partia também dos princípios fundamentais de sensibilizar uma chapa de metal e expô-la à luz, que tinham sido praticados em primeiro lugar por Niepce. Assim, chegamos à fotografia como a conhecemos hoje. Sim, chegamos muito perto. Houve também outras etapas nesta evolução. Antes de tudo, trabalhou-se para melhorar os suportes. Por isso, do negativo sobre papel, passámos aos negativos transparentes. Antes, chapa de vidro e depois o filme. Uma evolução posterior ocorreu no formato do filme utilizado. Das máquinas do fim do século XIX, que expunham as fotografias em grandes chapas de filme e que tinham então um único disparo. Passamos, com a Kodak, que introduziu as primeiras máquinas que utilizavam rolo de filme, para máquinas muito mais rápidas a operarem, já que permitiam disparar mais fotografias no mesmo rolo sem ter de substituir o rolo de cada vez. As com único disparo eram aquelas com o pano preto onde existia o flash que explodia. Sim, essas. Então começou o rolo de filme que permitia tornar mais rápidas as operações, e foram dados passos seguintes na procura de aparelhos cada vez menores e mais cómodos para transporte. Um passo importante é a introdução do formato de 35 mm. Porquê 35 e não 40, 50? Porquê? Porque o 35 é, entretanto, a dimensão da altura da tira do filme. E depois foi utilizado este formato porque ele é de derivação cinematográfica, praticamente o filme que se utilizava nas câmaras de filmagem da época. Foi usado pela primeira vez em fotografia com a introdução dos aparelhos Leica, que, utilizando o sistema de arrastamento com dupla perfuração do filme cinematográfico, precisamente, utilizavam um formato significativamente menor do que os utilizados na época, mas mais cómodo de transportar e mais imediato no fotografar. As Leica são aparelhos que possuem um sistema de focagem por telemétrico e uma evolução posterior ocorre por sua vez com aparelhos com sistema reflex. Então qual é a diferença entre telemétrico e reflex? Ora bem, estas questões iremos aprofundá-las mais adiante. De momento basta de saber que existem dois sistemas diferentes para focar as imagens e, sobretudo, mudar o modo de visão através do visor da máquina fotográfica. Com a reflex, que foi inventada em Itália com os primeiros modelos da Rectaflex, tem-se uma visão da imagem que realmente está a enquadrar a nossa objetiva, coisa que até aquele momento não era possível com as máquinas utilizadas com rolo de filme. Compreendi. Então, a última evolução na ordem cronológica foi a fotografia digital, onde o filme foi substituído por um sensor CCD, capaz de revelar a imagem. Mas esta é uma evolução que se refere mais ao sistema de registro da imagem. A máquina continua a ser a mesma do sistema reflex. De qualquer modo, não te preocupes com todos estes aspectos, pois vamos tratá-los nas próximas lições de forma um pouco mais aprofundada. Certo.